Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade da ascensão de Jesus aos céus. Depois de Jesus ter ficado todo esse tempo instruindo os apóstolos depois da sua morte, ele morre e ressuscita, instrui os apóstolos e agora ele volta para a casa do Pai. Como eu venho dizendo, missão cumprida. Por isso que ele estava nesse clima durante esses dias e eu frisava muito bem isso, nesse clima de despedida. Ele veio do céu, porque ele é Deus, então significa que ele sempre existiu. Ele veio à terra e o Verbo se encarnou e habitou no meio de nós, assume a natureza humana, chama o homem à conversão, isso por causa do pecado original lá do passado. Adão e Eva pecaram, por isso a maldade entrou no mundo, a idolatria entrou no mundo, ou seja, enquanto o ser humano deveria cultuar, adorar, bendizer, glorificar o Deus Trino, eles criaram os seus próprios deuses, e aí vem a idolatria. Enquanto nesse tempo os homens viviam na maldade, matando, se revoltando, na vaidade, no orgulho, na fama e tudo mais, ele veio para justamente nos tirar desta situação. E isso aconteceu quando ele morre na cruz. Então, o demônio, o autor de toda a maldade, que nos conduzia à maldade, foi vencido. Jesus o venceu na cruz, não que ele tivesse poder sobre Deus, mas era preciso que Deus se oferecesse em sacrifício pela nossa redenção, por causa da maldade nossa e por nós estarmos a serviço do diabo. Jesus vence o diabo, vence o pecado, vence a morte que nos conduzia ao inferno. E ele leva um tempo ainda com os apóstolos depois da sua morte e ressurreição, aí ele ressuscita, instrui os apóstolos e volta, que é o evangelho de hoje. E aqui diz, depois de falar com os discípulos, esse tempo ali ainda de instrução, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 até o 20. Então Jesus sobe,
senta-se à direita do Pai. Esse sentar à direita do Pai significa agora que Jesus cumpre a missão e ele virá uma segunda vez. Depois vocês leiam a primeira leitura da missa de hoje, que está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, do versículo 1 até o 11º, onde justamente há os detalhes que não conta no Evangelho de São Marcos de hoje, de como aconteceu a subida de Jesus aos céus. Os apóstolos estavam ali e começaram a fazer algumas perguntas para os apóstolos, ou eles começaram a fazer algumas perguntas para Jesus, por exemplo, Senhor, agora que vais restaurar o reino em Israel? Aí Jesus respondeu, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Vocês se lembram que eu tenho falado sempre sobre isso, que os judeus não tinham só tinham a concepção do Pai. Depois eles passaram a conceber Jesus também, e depois o Espírito Santo, quando Jesus disse que iria enviar. E aí entramos o que? No mistério da Santíssima Trindade, até então desconhecido por todos os povos, inclusive pelos judeus. Se conhecia Deus Pai, mas saber que é Deus, ele é Deus, mas em 3 pessoas, isso eles não sabiam, foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus agora mostra que o Espírito Santo virá sobre eles. E aí eles vão pregar o Evangelho a todas as nações. E depois de dizer isso, estou lendo aqui os Atos dos Apóstolos, Jesus foi levado ao céu à vista dele. Imagina, os apóstolos estão ali, aí Jesus começa a subir. Da mesma forma que ele desceu, o anjo vai dizer isso. Da mesma forma que ele estava no céu e se encarnou no seio da Virgem Maria, veio à terra, agora ele volta de novo para o céu. E uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Jesus, ele entra agora no céu. Não é este céu que nós olhamos aqui e vemos, é o céu onde Deus habita. Então ele vai e aos olhos ali dos apóstolos, eles veem Jesus subindo, uma nuvem o encobre, ele entra no céu. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. E apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Então, no dia, meus irmãos, da ascensão do Senhor, que nós estamos comemorando hoje, 2 ensinamentos nós podemos tirar para cada um de nós. O primeiro, missão cumprida. Jesus veio na sua primeira vinda para nos apontar o caminho, para nos mostrar por onde nós devemos andar, o Deus que nós devemos servir. Nos ensinou a cumprir os mandamentos, os sacramentos. Ele nos ensinou que a Igreja Católica é a igreja dele.
O líder dessa igreja que ele iria deixar seria Pedro, que representa todos os papas até os dias de hoje. Os apóstolos que cuidariam também desse trabalho de evangelização, de trazer as pessoas para a igreja, seriam os bispos que estão hoje aí, esta grande missão de evangelizar. Jesus mostra tudo isso, dá o poder aos apóstolos, como nós vimos aqui, o poder de levar o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, todos os povos precisariam, então, voltar para nosso Senhor. Então, essa é a primeira missão de Jesus. E ele diz que tudo isso que os apóstolos iriam fazer, seriam acompanhados por milagres e tudo, e isso aconteceu e continua acontecendo. Então ele volta, ele senta agora à direita do Pai, e ele está agora aguardando o momento em que ele retornará. Esse é o segundo ensinamento. O primeiro é a missão cumprida. Ele volta para a casa do Pai. A segunda é a sua segunda vinda. Ele virá para buscar aqueles que foram evangelizados, que voltaram para a Igreja Católica, que se tornaram católicos, que adoram a Santíssima Trindade, que participam da missa, que praticam o bem. Ele voltará para pegar agora essas pessoas, esses católicos, esses que são fiéis, e levará para o céu, para vivermos eternamente lá, já para convivermos com aqueles que já se encontram lá e irmos ao encontro dele. Então, nesse espaço de tempo, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, os apóstolos pregam o Evangelho. Aquilo que Jesus fez ali na Judéia, que fez ali em Israel, melhor dizendo, no país de Israel, e instruiu os apóstolos. Agora, os apóstolos, representado agora, primeiro foram os apóstolos mesmo, mas agora representado pela hierarquia da igreja. E aí vem os bispos, os sacerdotes, os diáconos. Aí nós temos as diversas manifestações do Espírito Santo suscitando dentro da igreja as congregações religiosas, as ordens religiosas. Então, todo esse povo que se dedica inteiramente a Deus na evangelização, vai trabalhar, vai evangelizar, vai salvar o máximo possível de almas para quando Jesus voltar, todos irem para o céu. Infelizmente, meus irmãos, aqueles que não aceitarem o Evangelho, aqueles que não aceitarem Jesus, não vão entrar no céu. Por isso, o trabalho da evangelização. Isso deve ser feito com muita penitência, com muita oração, para que os católicos continuem sendo cada vez mais católicos. E os que não são católicos se tornem católicos, ou seja, pertençam a essa igreja de Cristo. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja católica é constituída pelos pagãos que se converteram, que à luz do evangelho, que à luz da palavra, que à luz do que Jesus disse, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, à luz dessa pregação, todos os povos se voltarão à Igreja Católica, porque a Igreja Católica
é essa convocação daqueles que se converteram e pertencem a essa igreja. E nós vivemos nessa igreja aguardando a segunda vinda de Jesus, que pode acontecer de duas formas. No dia que ele vier na sua glória, ou diariamente quando ele vem nos buscar. Então, cada pessoa que morre é Jesus que vem buscar. E essas pessoas irão diante do trono de Deus e vai passar por um julgamento. Nesse julgamento, ou vai para o céu ou vai para o inferno, ou será salvo ou não. Aqueles que morrerem sem pecado mortal irão para o céu direto. Os que morrerem com pecado mortal irão para a condenação eterna. Aqueles que morrerem com pecado venial irão para o purgatório, mas estão salvos. Então, esse é o tempo, meus irmãos. É o tempo. Salvai almas, salvai almas, salvai almas. Jesus está voltando, ele pode chegar a qualquer momento. Por isso é tempo de salvar as almas, de salvar almas e de salvar almas. Quem não é católico precisa se tornar católico. Quem não é batizado precisa se batizar e crer em Jesus. E crer que Jesus é o nosso Deus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é o tempo, meus irmãos. Comemorar a solenidade da ascensão de Jesus é ter no coração a alegria do Deus que veio no meio de nós e nos salvou. Comemorar a ascensão de Jesus é se alegrar de saber que ele nos salvou mesmo e que ele agora subiu ao céu, voltou para a casa do Pai. E que estará aguardando no momento em que o Pai dirá: vai buscar agora os meus eleitos. E aí Jesus vem. Comemorar a ascensão de Jesus é pedir a Deus a graça da conversão. Daqueles que não querem saber de Deus, que se convertam, que sejam batizados. Comemorar a ascensão de Jesus é saber também que nós temos que dar uma resposta a esse Deus. Nós o queremos ou não? Comemorar a ascensão de Jesus, saber que o evangelho está sendo pregado e que toda a igreja reza pelos missionários, pelos sacerdotes, pelos evangelizadores, pelos bispos, pelos diáconos, pelas congregações religiosas, para que elas possam cumprir a missão de evangelizar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Comemorar a ascensão de Jesus é nos alegrar que agora nós estamos no caminho certo. Comemorar a ascensão de Jesus é dizer à nossa pátria, embora nós moremos aqui nessa terra e nós temos a nossa pátria. No caso, nós somos brasileiros. Então, cada nação, cada pessoa que nasce em sua nação, ele tem a sua pátria. Mas nós católicos compreendemos que essa pátria, ela é passageira daqui, e nós temos uma pátria eterna, que é a pátria celeste, é o céu, onde nós iremos habitar, conviver eternamente. E ali, no livro do Apocalipse, vai dizer que lá não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada, lá só haverá alegria, felicidade. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que é comemorar a ascensão de Jesus? Peçamos a Deus a graça. Porque ao mesmo tempo que nós agora celebramos a solenidade de Jesus, da sua subida aos céus, também a promessa do Espírito Santo que virá, porque é o Espírito Santo que vai dar esse fogo abrasador aos bispos, aos padres, aos diáconos, às congregações religiosas, aqueles que foram chamados para que possam evangelizar com muito ardor, sem medo no coração. Lembrando daquilo que Jesus disse, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas tenham medo sim daquele
que depois que levar, que te tirar desta vida, poderá te condenar ao inferno. Então esse ardor, esse desejo de salvar almas, esse é o tempo que nós estamos. Enquanto a igreja reza, lembre-se que quando Pedro estava preso, a comunidade cristã, ou seja, os católicos ali do início rezavam por Pedro. Então hoje a comunidade dos fiéis católicos rezam o rosário, fazem as suas orações para que as almas não se percam, para que aqueles que estão longe encontrem Jesus e aqueles que já encontraram permaneçam firmes até o final, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Maranatá, ou seja, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, ainda mais neste tempo em que nós estamos vivendo. Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.